Olá, boa noite pessoal. Boa noite a todos. Me chamo Luiz Carlos e hoje no canal Jogando com Palavras estou dando continuidade no livro O Monge Executivo, aparece aqui embaixo. Peço perdão ali pelo atraso dos vídeos, ultimamente está muito bem, né? E eu também não queria transparecer ou fazer um vídeo muito ruim, se bem que apesar de trazer ele, demorei 5 dias para fazer esse vídeo. Se eu tivesse dado continuidade de sequencial, a gente teria já terminado esse livro. Agradeço a todos que viram meu vídeo. Ele que teve uma base em média de 20 visualizações por vídeo. O interessante é que tem gente que acompanha esse tipo de canal. Então adorei, estou muito feliz com isso. E no último capítulo, a gente parou ali no capítulo 3, né? Na página 57. Agradeço também a quem assistiu os últimos vídeos, de coração realmente. Agora vamos lá dar continuidade no vídeo. E hoje eu tô um pouquinho melhor, estou um pouco mais animado também. E hoje vou tentar interpretar um pouco melhor os personagens. Tentar fazer alguma coisa um pouco mais interessante também, né? Que eu acho que os últimos vídeos ficam um pouco mais confuso pela forma como que eu leio. Então, vamos lá. Só não esquecendo antes... Não esqueçam de pegar folha e caneta para anotar conceitos importantes ao longo do livro que vocês acharem interessante também. Uma coisa que eu acho interessante a gente fazer quando a gente lê um livro, para que você... Sabe aquelas frases que vocês leem ao longo de um livro, você fala, aquela frase era muito interessante, mas eu não me lembro dela? Você pega, faz uma anotação num papel e deixa em uma das páginas do livro. Daí quando você quiser retomar aquela frase que você achou interessante, só pega seu resumo e pronto. Normalmente quase todos os meus livros têm um resumo. Vamos lá. Então hoje vamos dar continuidade aqui no capítulo 3, que se chama O Modelo. Aproximar um pouco mais da tela, né? Vamos lá. Ver se não vai ficar muito escuro. Tá um clima agradável, né? Vamos lá. Só consigo aumentar um pouquinho mais a iluminação. Eu não sou muito de ficar refazendo o vídeo. Normalmente eu faço o vídeo só uma vez e já mando direto. Também porque eu gosto de apreciar um espontâneo. Eu errei aqui no momento, beleza, divertido e tal. Não gosto de ficar muito me enrolando. Também que eu tenho um tempo curto para fazer esses vídeos. Vamos lá. Capítulo 3. O Modelo. Quem quiser ser líder deve primeiro ser servidor. Se você quiser liderar, deve primeiro servir. Simeão estava sentado, esperando, quando eu cheguei à capela uns minutos depois das 5, terça-feira de manhã. Bom dia, John, ele me cumprimentou alegremente. Desculpe, estou atrasado. Respondi ainda um pouco tonto. Você parece bastante animado. A que horas costuma acordar? 15 para as 4, exceto aos domingos. Isso me dá algum tempo de me concentrar antes da primeira cerimônia. Sorriu efetuosamente. Diga-me, John, o que você tem aprendido? Não sei, Simeão. Eu fiquei muito irritado com o Greg e foi difícil me concentrar. Parece que ele desafia tudo. Acho que deve ser por causa do treinamento dele no exército, né? Por que você não dá um basta ou pede para ele sair, em vez de deixá-lo interromper tanto? Eu rezo para que pessoas como Greg assistam às minhas aulas. Você realmente quer sujeitos como esse em sua aula? Perguntei incrédulo. Pode apostar que sim. Meu primeiro mentor em negócios me ensinou uma lição difícil sobre a importância da opinião contrária. Quando jovem, fui vice-presidente de uma companhia fabricante de lâminas de metal e defendia a todo custo a teoria que liderar era dar a mão aos outros e cantar em coro. Outros 2 vice-presidentes, de que recordo vividamente até o dia de hoje, Jay e Kenny, pensavam exatamente o oposto. Eles achavam que as pessoas eram preguiçosas, desonestas e que precisavam ser cutucadas para fazê-las trabalhar. Assim como Greg? Ainda não tenho ideia daquilo que o Greg acredita, John, mas sei que as coisas nem sempre são como parecem ser. Devemos ter cuidado antes de fazer julgamentos rápidos. Além disso, Greg não está aqui conosco para se defender.
Eu tento não falar negativamente a respeito daqueles que não estão presentes. Acho que essa é uma boa política. Concordei com ele. Tentei viver muitas vezes sem sucesso, adotando a filosofia que nunca devemos tratar as pessoas da maneira que não gostaríamos de ser tratados. Acho que não gostaríamos de que as pessoas falassem de nós pelas costas, não é, John? Sem dúvida, Simeão. Voltando a Jay Kenny, em nossas reuniões eu entrava em tremendos conflitos com ele sempre que as questões empregados eram discutidas. Esses dois sujeitos exigiam sempre que as políticas e procedimentos mais duros, e eu sempre optava por um estilo de administração mais democrático e aberto. Eu acreditava que Jay e Kenny arruinariam a companhia com o que eu considerava atitudes da Idade da Pedra. Eles, por sua vez, acreditavam que eu havia um comunista secreto querendo entregar a companhia. Meu chefe Bill, presidente da companhia, e eu e o meu pessoal, pacientemente arbitrava essas batalhas, algumas ferozes, às vezes ficando de lado do deles, às vezes do meu. Duro do meu lugar. Duro o lugar dele, comentei. Não para Bill, respondeu Simeão prontamente. Bill sempre estabelecia limites claros, principalmente quando se tratava dos interesses da empresa. Depois de uma acalorada reunião, um dia puxei Bill de lado e disse: por que você simplesmente não despende daqueles dois idiotas para que possamos começar a ter reuniões respeitosas e produtivas? Lembrei sua resposta até o dia da minha morte. Lembrarei, no caso, né? Ele concordou em despedi-los? Perguntou John. Ao contrário, John, ele me disse que despedi-los seria a pior coisa que ele poderia fazer com a companhia. Quando eu perguntei por que, ele me olhou nos olhos e disse: porque Lynn, se nós adotássemos só o jeito de liderar, entregaríamos a companhia. Esses sujeitos ajudam você a manter o equilíbrio. Fiquei tão zangado que não consegui falar com ele durante uma semana. Coloquei isso na linguagem que você usou ontem, Simeão. Acho que Bill deu o que você precisava, e não o que você queria, certo? Simeão balançou a cabeça. Uma vez aplicado o meu ressentimento, compreendi que Bill estava certo. Embora John e Kenny me obrigássemos muito, nossas decisões finais eram geralmente muito equilibradas. Eu precisava deles e eles precisavam de mim. Meu chefe sempre me adverte, e outros gerentes da fábrica, para que não rodeamos das pessoas que dizem... Meu chefe sempre me adverte, e aos outros gerentes da fábrica, para que não nos rodeemos de pessoas que dizem que amam a tudo, ou pessoas iguais a nós. Ele gosta de dizer que, em reuniões de executivos, se 10 concordam com tudo, 9 provavelmente são desnecessários. Acho que preciso ouvi-lo um pouco mais. Ele parece ser um homem sábio, John. Sim, acho que é. A propósito, você vai poder se reunir comigo pelo café da manhã, em vez dessas sessões da capela? Infelizmente, sinto que lhe dizer que ontem à noite o reitor foi ao meu quarto e negou-se permissão para fazer refeições com você. Você realmente precisa de permissão para comer comigo? Perguntei sarcasticamente. Senti-me um pouco ferido. Sim, como disse domingo de manhã, os frades fazem as refeições juntos à cláusula. Precisamos de permissão especial para fazer as refeições em outro lugar. Pedi ao irmão de James e ele negou o meu pedido. Estou seguro que ele tem uma boa razão. Eu conhecerá o reitor enquanto caminhava durante o período de intervalo de segunda à tarde. Era inevitável que ele não me impressionasse, porque fora de eleito pelos frades para servir como reitor havia mais de 2 décadas. E me parecia muito velho, cansado e um pouquinho senil. Elin Hoffman tinha que me pedir permissão a esse velho frade para tomar um café de manhã comigo? É, John. E a permissão fora negada? Eu simplesmente não entendi. Mas para ser completamente honesto, além de rejeitado, eu estava irritado por tudo que me levantava àquela hora miserável por mais de 4 dias. Em tom condescendente, pedi: por favor, não me leve a mal, mas você não acha um pouco descabido ter que pedir permissão para tomar café da manhã comigo?
No começo, eu provavelmente achei, ele respondeu, mas agora mudei de ideia. A obediência, entre outras coisas, também tem feito maravilhas para quebrar meu falso ego e meu orgulho. Essas duas características têm a capacidade de interpor-se no caminho de nosso crescimento, se deixarmos. Sim, eu balancei a cabeça sem ter ideia do que ele estava falando. Quando o carrilhão bateu nessa... Ai, meu Deus do céu, sou muito ruim lendo. Quando o carrilhão bateu 9 horas, a diretora já assinava com a mão. Sim, Teresa, Simeão respondeu. O que você está querendo perguntar nessa linda manhã? Ontem no jantar, nós tivemos uma discussão animada sobre quem foi o maior líder do nosso tempo. Muitos nomes foram sugeridos, mas parece que não chegamos a um consenso sobre quem seria. Simeão, quem você acredita ter sido o maior líder de todos os tempos? Jesus Cristo? Foi minha resposta imediata. Olhei ao redor e vi que o Greg levantava os olhos e um dos dois outros também pareciam desconfortáveis. Teresa continuou. Provavelmente você acha isso porque é cristão. É natural que pense que Jesus foi um bom líder. Não apenas um bom líder, mas o maior líder de todos os tempos, Simeão reenfatizou. Cheguei a essa conclusão por razões que muitos de vocês podem não suspeitar, mas garanto-lhes que a maioria delas é muito pragmática. Oh, por favor, essa não. O sargento interrompeu. Eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui... Não, eu fui mandado aqui para aprender alguma coisa sobre liderança. Desculpe-me, Greg, mas pega leve. Rebati. John tá puto. Opa, não. Desculpa pelo palavrão. Simeão perguntou. Você gosta da definição de liderança que demos juntos há 2 dias, Greg? Sim, de fato gostei. Eu mesmo contribuí para ela. Isso mesmo, você ajudou, Greg. Concordamos que liderança era a capacidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasmaticamente na busca de objetivos identificados como sendo para o bem comum. Está certo? Está certo. Bem, não conheço ninguém vivo ou morto que possa chegar perto de Jesus Cristo na personificação dessa definição. Vamos olhar os fatos. Hoje, mais de 2 bilhões de pessoas, 1/3 dos seres humanos desse planeta, se dizem cristãos. A segunda maior religião do mundo, o islamismo, é menos da metade do menor do que o cristianismo. 2 dos maiores dias santos desse país, Natal e Páscoa, são baseados em eventos da vida de Jesus. O nosso calendário até conta os anos a partir do nascimento dele, há 2.000 anos atrás. Não me importa se você é budista, hinduísta, ateu ou da Igreja da Mota. Ninguém pode negar que Jesus Cristo influenciou bilhões. Hoje, ao longo da história, ninguém está próximo do segundo lugar. Entendo você. E como você descreveria o estilo de liderança e administração de Jesus? A enfermeira perguntou. O pregador de repente exclamou. Acabo de ter uma pequena revelação e preciso falar. Se bem que me lembro, Jesus simplesmente disse para liderar você deve servir. Acho que você poderia chamar isso de liderança e serviço. Lembre-se, Jesus não usava o estilo de poder simplesmente porque não tinha poder. O rei Herodes, Pôncio, Pilatos, os romanos, toda aquela gente tinha poder, mas Jesus possuía muita influência, o que Simeão chama de autoridade, e é capaz de influenciar a pessoa até o dia de hoje. Ele nunca usou poder, nunca forçou ou coagiu ninguém a segui-lo. Simeão, eu preferia ouvir você falar sobre o seu próprio sucesso como líder, a treinadora sugeriu. Como é que você descreveria seu estilo de liderança? Simeão é um cara muito brabo, né? Devo confessar que é um estilo copiado de Jesus, mas estou feliz de compartilhar com vocês. Eu recebi de graça, por isso darei de graça. Eu disse com um sorriso divertido. Dirigiu-se ao quadro de novo e desenhou um triângulo de cabeça para baixo, dividido em 5 partes. Na parte de cima escreveu liderança, dizendo como estávamos tratando de liderança. O coloquei no topo da pirâmide. A pirâmide de cabeça para baixo simboliza o modelo de liderança e serviço. E uma vez mais, como definimos liderança, Greg? Modelo de liderança. É um triângulo, né? Invertido.
Liderança e autoridade. Como uma autoridade influenciar pessoas para trabalharem entusiasmaticamente na busca de objetivos identificados como sendo para o bem comum. Sei isso de cor. Ou seja, influenciar é você influenciar basicamente é você conseguir fazer com que as pessoas ajam para o bem comum com objetivo igual, né? Obrigado, Greg. A liderança que se exerce ao longo do prazo, suportando o dash do tempo, deve ser construída na nossa De novo. Obrigado, Greg. A liderança que exerce ao longo do prazo, suportando o teste do tempo, deve ser construída sobre a autoridade. Simeão anunciou, afastando-se do quadro. Como eu disse no outro dia, ele continuou. Você pode até aproveitar-se do fato de ocupar um lugar de poder, mas assim estará comprometendo os relacionamentos, o que dificultará o exercício e a aceitação da sua influência. Alguém lembra como definimos autoridade? A enfermeira falou alto, sem nem mesmo consultar suas notas. Você disse que era a capacidade de levar as pessoas a realizarem a sua vontade de bom grado, por causa da sua influência pessoal. Isso mesmo, obrigado, Kim. Então, como construir influência sobre as pessoas? Perguntou Simeão. Como conseguir que as pessoas realizem de bom grado nosso desejo? Como envolver as pessoas e fazer com que elas se comprometam com o que você diz? Sobre o que se constrói a autoridade? Jesus disse que a influência e a liderança são construídas sobre o serviço, respondeu o pregador. Quando fizemos ontem um exercício, descrevemos alguém que nos liderou com influência na autoridade. A pessoa escolhida foi uma pessoa de primeiro chefe de mentoria. A pessoa escolhida foi minha primeira chefe mentora. Ela realmente se importava comigo e com o meu desenvolvimento na minha carreira. Talvez até mais do que com a dela, né? É como você disse, Simeão. Ela preencheu minhas necessidades, mesmo antes de eu saber que eram necessidades. Ela me serviu sem nem mesmo eu saber o que estava acontecendo. Obrigado por essa contribuição, Liz. Lee, você acertou. A autoridade sempre se constrói sobre o serviço e sacrifício. De fato, tenho certeza de que cada um de vocês refletirá por um momento sobre a pessoa que elegeu no exercício que fizemos sobre a autoridade. Estou certo de que escolheram uma pessoa de que de algum modo serviu vocês ou sacrificou por vocês. Imediatamente pensei em minha mãe. John. Mas realmente, Simeão, se você não notou, esse é o mundo de poder. Nossa, é até fácil saber quando o Greg tá falando, né? O sargento insistiu. Você pode nos dar bons exemplos em que em seu serviço o sacrifício e a construção da influência foram realmente eficientes para obter resultados no mundo real? Bem, que tal na vida de Jesus? O pregador aperteou. Ele mudou o mundo sem exercer poder, só influência. De fato, recentemente fiz um sermão sobre isso. Jesus disse uma vez: Eu trarei todos os homens para mim se me levantar. Ele estava de fato escrevendo seu sacrifício de ser erguido numa cruz, e certamente arrastou muitos como resultado de seu sacrifício. Acabei com a pregação. O sargento rebateu, com o rosto vermelho. Não me fale de uma coisa que aconteceu há 2000 anos. Eu quero saber do mundo real. Nossa, cara, muito chato. E, nossa, eu seria alguém do tipo parecido com ele. Vamos ver alguns exemplos desse século, então, disse Simeão. Você se lembra daquele homenzinho da Índia? Ele conseguiu algumas coisas fossem feitas usando autoridade e nenhum poder. Gandhi, a professora lembrou. Por falar em não ter poder, aquele grande homem tinha menos de 1,60 de altura. Pesava cerca de 50 quilos. Gandhi viveu em um país oprimido, com cerca de 1/3 de bilhão de pessoas. Uma nação escrava de cerca de Uma nação escrava do Império Britânico. Gandhi declarou que obteria a independência da Inglaterra sem recorrer à violência. A maioria das pessoas zombou, mas ele conseguiu. Como que ele fez? O sargento perguntou. Gandhi sabia que tinha que chamar a atenção do mundo.
para que as pessoas pudessem começar a ver a injustiça do que estava acontecendo na Índia. Ele disse a seus seguidores que teriam que sacrificar para servir a causa da liberdade, mas através de seu sacrifício começariam a chamar a atenção e todas as partes do mundo. Eles dizem que teriam que suportar a dor e sofrimento nessa guerra não violenta, que desobediência civil, exatamente igual à dor e ao sofrimento de todas as guerras, mas estava convencido de que eles não poderiam perder. Gandhi serviu pessoalmente a causa e sacrificou muito por ela. Foi preso e açoitado por seus atos de desobediência civil. Fez muitos jejuns rigorosos para chamar a atenção sobre a situação da Índia. Serviu à causa e se sacrificou por ela, pela liberdade do país, até o mundo tomar conhecimento. Finalmente, em 1947, não apenas o Império Britânico deu a independência à Índia, como recebeu Gandhi em Londres, como uma parada de herói. Ele fez tudo sem recorrer às armas, violência ou poder. Ele usou apenas sua influência. E não se esqueça de Martin Luther King. A treinadora acrescentou: eu fiz minha tese sobre ele na faculdade. Poucas pessoas sabem que King foi à Índia no final de 1950 para estudar os métodos de Gandhi. O que ele aprendeu causou grande impacto no movimento dos direitos civis, no princípio dos anos de 1960. Eu era uma garota no início de 1960, observou a enfermeira. Não sei o que o Sul, mas sei que no Sul os negros tinham que sentar-se nas partes de trás dos ônibus, em setores especiais nos restaurantes, se é que o restaurante os receberia, beber em bebedouros separados e suportar humilhações ainda piores. Acho difícil acreditar que esse tipo de discriminação de fato existiu. O sargento disse vagarosamente: e isso foi 100 anos depois da Guerra Civil. Imagine aquela guerra, americanos matando americanos. Acreditem ou não, perdemos mais americanos naquela guerra do que nas outras guerras juntas. A enfermeira acrescentou: e no entanto, todo o poder, sangue e sofrimento daquela guerra não mudaram a situação de 100 anos mais tarde. Se uma pessoa branca entrasse num ônibus e todos os assentos estivessem ocupados, uma pessoa negra teria que ficar de pé e ir lá para o fundo. Chris continuou: o Dr. King reconheceu que não tinha poder para fazer nada a respeito disso, mas Gandhi acreditava que seu sacrifício pela causa ela poderia chamar a atenção da nação para as injustiças que os negros suportavam. Alguns, como Malcolm X e o Black Panthers, tentaram contrapor poder com poder. A genialidade do King consistiu em afirmar que podia conquistar direitos civis para os negros sem usar sua violência. Muitos riram dele também. A diretora disse: a caminho de King foi difícil. Ele sofreu incontáveis ameaças de morte, de violência à sua família. Passou tempo na prisão por desobediência civil e até sua casa e sua igreja foram bombardeadas. E vejo que o Sr. King e o movimento dos direitos civis conseguiram em poucos anos, a treinadora acrescentou. O King foi o homem mais jovem a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Foi o homem do ano da revista Times e o primeiro negro americano a receber essa distinção. A legislação mais abrangente sobre direitos civis jamais promulgada. O Decreto dos Direitos Civis, em 1964, tornou-se lei e ainda hoje vigora, entre outras muitas conquistas. Um homem negro foi indicado para a Suprema Corte do país. Cara, eu tô lendo muito errado. Meu Deus. Nossa, tô lendo muito errado. Tô me forçando, tá bom? Como eu fiquei sem falar alguns dias, então minha voz tá um pouquinho mais forte hoje. A enfermeira acrescentou: e os negros não tiveram que sentar-se no fundo do ônibus ou beber em bebedouros separados, e puderam sentar-se no balcão de restaurantes.
É impressionante o que o Kim conseguiu sem recorrer ao poder. Depois de alguns momentos em silêncio, o pregador suavemente observou. Acabo de lembrar uma coisa, John. Carson, o famoso entrevistador da TV, uma vez comentou que havia somente uma pessoa sobre a qual ele jamais poderia contar uma piada. Essa pessoa era Madre Teresa de Calcutá, e era impossível fazer uma piada a respeito dela. Agora diga-me, por que era impossível, John? A treinadora respondeu: estou certa de que era por causa da sua enorme influência que ela teve sobre o país e sobre todo o mundo. E como você supõe que ela obteve toda essa autoridade? O pregador continuou. Aquela mulher serviu, a enfermeira respondeu simplesmente. Senti vontade de falar. E pense no afeto que os filhos frequentemente têm por suas mães. As mães, em sua maioria, são intocáveis. Insulte a mãe de alguém e você verá o que eu quero dizer. Eu faria qualquer coisa por minha mãe, quando ela estava viva. Quando eu reflito sobre isso agora, percebo que essa minha dedicação é fruto da influência que ela exerceu só pelo fato de ter cuidado de mim. Minha mãe, ela serviu. Até mesmo antes da campainha soar para a sessão da tarde, o sargento insistiu de novo. Compreendo como a influência e a autoridade é construída a partir do serviço, e talvez do sacrifício pelos outros. Mas como isso se traduz no mundo de trabalho? Ou mesmo em minha casa? O que devo fazer? Jejuar? Todos os dias procuro leprosos em meu bairro. Fazer um protesto na prefeitura? Desculpa, mas não vejo como essas coisas se aplicam ao mundo real. Caraca, o Greg é muito filha da mãe, né? Meu Deus do céu, velho. Parece que esse cara tem ódio de tudo. Pior que eu gosto dele. Obrigado por admitir sua dificuldade, Greg. Simeon respondeu. Se você está sentindo dificuldade em entender, estou certo de que os outros também estão. Antes do almoço, nós discutiremos alguns exemplos históricos de autoridade para ilustrar a questão. Mas não é preciso ser personagem histórico para construir a autoridade. Nós a construímos sempre que servimos aos outros e nos sacrificamos por eles. Lembre-se, o papel da liderança é servir, isto é, identificar e satisfazer as necessidades legítimas. Nesse processo de satisfazer as necessidades, sempre será preciso frequentemente fazer sacrifício por aqueles a quem servimos. Você está certo, Simeão, o diretor respondeu. Para mim, faz mesmo sentido que a autoridade seja construída sobre o exercício e sacrifício. É a ideia da colheita, que todos nós fazendeiros conhecem. Você colhe o que planta. Você que serve... ah, meu Deus! É a lei da colheita, que todos os fazendeiros conhecem. Você colhe o que planta. Você me serve e eu servirei. Você se arrisca por mim e eu me arrisco por você. Pense nisso. Quando alguém faz um favor, nós não nos sentimos naturalmente devedores? Simeão caminhou para o quadro dizendo: isso ajuda a entender, Greg? Quando vamos continuar para dar tudo, isso se encaixa. Foi a resposta azeda. Vamos continuar para ver como tudo isso se encaixa. Foi a resposta azeda. Simeão apontou para o quadro. Em suma, dissemos que a liderança vai pendurar. Deve ser baseada na influência e na autoridade. A autoridade sempre se estabelece ao servir aos outros e sacrificar-se por eles. O serviço que prestamos tem origem na identificação e satisfação das pessoas com necessidades legítimas. Portanto, sobre o que vocês acham que se constrói em serviço e sacrifício? Agora tem um modelo aqui de liderança que é uma pirâmide invertida, digamos assim, né? E o que seria a base, ela se torna o topo. Então seria liderança, autoridade, serviço e sacrifício. Interessante. Um bocado de esforço foi a contribuição do pregador. Exatamente, Simeão sorriu. Mas eu gostaria de usar a palavra amor, se todos estiverem de acordo. Achei que o sargento ia ter um infarto à menção do amor, mas ele ficou quieto. Achei que você poderia fazer uma pergunta. Desculpe, Simeão, mas por que você traz a palavra amor para a equação? Sim, acrescentou a treinadora. O que o amor tem a ver com isso?
Simeão não desistiu. A razão pelo qual uso essa palavra, principalmente em ambientes de negócios, é porque quando se fala em amor, pensamos logo no sentimento. Amanhã falaremos muito mais sobre o que essa palavra é importante. Mas por hora, basta dizer que uso a palavra amor e me refiro como um comportamento e não a um sentimento. A diretora disse: então, talvez você esteja dizendo que amor é o que o amor faz? Lindamente colocado, Teresa. Simeão agradeceu. Se você permite, eu vou usar essa frase mais tarde. O amor é isso aí. Exatamente o que eu quero dizer. É sobre o que se constrói o amor? O sargento grunhiu. Mal posso esperar para saber. Filha da mãe. Simeão voltou para o quadro e escreveu uma palavra simples: vontade. O amor é sempre o fundamento da vontade. Eu posso definir essa palavra vontade em uma fórmula que aprendi com Kim Blanchard, o autor daquele pequeno clássico, O Gerente Minuto. Essa é a primeira metade da fórmula. Você está pronto? Não consigo nem respirar, o sargento bufou. Simeão caminhou em direção ao quadro e escreveu: intenções, ações, igual a nada. Opa, perdão. Intenções menos ações é igual a nada. Intenções menos ações é igual a nada. Todas as boas intenções do mundo não significam coisa alguma se não forem acompanhadas por essas ações. Simeão explicou. O pregador observou. Muitas vezes digo aos meus proaquianos que a estrada para o inferno é pavimentada de boas intenções. Infelizmente, o sargento deixou esse comentário passar. Simeão continuou. Durante toda a minha vida profissional, ouvi as pessoas dizerem que seus empregados eram sua mais valiosa fortuna. No entanto, as ações dessas pessoas não correspondiam com o que elas diziam, pois se limitavam a fazer com que as tarefas fossem cumpridas. O relacionamento com as pessoas que cumpriam essas tarefas ficava em segundo plano. Simeão, tenho pensado, a treinadora começou. Já que estamos aqui no alto da montanha hoje, rodeados de beleza, muito próximos uns dos outros, estamos falando da teoria aqui da montanha. Mas logo estaremos de volta ao vale onde as coisas não são tão boas e nem bonitas. Aplicar esses princípios lá embaixo não será fácil. Exatamente. Chris, Simeão afirmou. A verdadeira liderança é difícil e requer muito esforço. Tenho certeza de que todos vocês concordam com as intenções pouco significativas se não forem acompanhadas por nossas ações. S por vontade está no vértice do triângulo. Essa é a segunda metade da fórmula. Intenções mais ações igual a vontade. Simeão continuou. Intenções mais ações é igual a vontade. Só quando nossas ações estiverem de acordo com nossas intenções é que nos tornaremos pessoas harmoniosas e líderes coerentes. És, portanto, um modelo de liderar com autoridade. Depois de 1 minuto ou 2, a enfermeira quebrou o silêncio. Deixe-me ver se consigo reunir o que eu aprendi, Simeão. Liderança começa com a vontade, que é a nossa única capacidade como seres humanos para sintonizar nossas intenções com nossas ações de escolher nossos comportamentos. É preciso ter vontade para escolhermos amar, isto é, sentir as reais necessidades e não os desejos daqueles que lideramos. Para atender meu Deus do céu, sou muito travado. Para atender a essas necessidades, precisamos nos dispor a servir e até mesmo nos sacrificar. Quando servimos e nós nos sacrificamos pelos outros, exercemos autoridade ou influência. É a lei da colheita, de que Teresa falou. E quando exercemos autoridade com as pessoas, ganhamos o direito de sermos chamados de líderes. Modelo de liderança. Então ficou liderança, autoridade, serviço, sacrifício, amor e vontade. Bem diferente do que foi apresentado no primeiro, né? Eu estava em profunda admiração por aquela mulher brilhante. Obrigado, Kim, disse Simeão. Eu não seria capaz de dizer isso melhor. Quem, pois, é o maior líder? Aquele que serviu mais? Outro paradoxo interessante.
Parece que a liderança se reduz a uma definição de 4 palavras, comentou a diretora excitada. Identificar e satisfazer as necessidades. Até o sargento balançava a cabeça afirmativamente quando terminamos o trabalho naquela tarde. Ou seja, identificar e satisfazer as necessidades. Interessante. Agora a gente vai para o capítulo 4. O capítulo 4 se chama O Verbo. O Verbo. Não tenho necessariamente que gostar dos outros jogadores e sócios, mas como líder devo amá-los. O amor é a lealdade. O amor é o trabalho de equipe. O amor respeita a dignidade e a individualidade. Essa é a força de qualquer organização. Vince Lombardi escreveu essa frase. Eram 4 horas da manhã de uma quarta-feira. Eu estava totalmente desperto na cama, olhando para o teto. Embora estivéssemos na metade da semana, parecia que o tempo não passava e eu acabara de chegar. Na mesma proporção em que o sargento me irritava. Eu estava especialmente impressionado com o nível de meus companheiros do retiro. E eu estava de palestras fascinantes. A região bonita e a comida excelente. Acima de tudo, eu estava intrigado com Simeão. Ele era mestre para facilitar as discussões em grupos e extrair pensamentos interessantes de cada participante. Os princípios que discutimos, apesar de bastante simples e às vezes quase óbvios, eram profundos a ponto de me manterem acordados a noite toda. Sempre eu falava com Simeão. Ele parecia prestar atenção a cada palavra, e que me fazia sentir valorizado e importante. Era mestre em avaliar situações, analisá-las rapidamente e chegar ao âmago da questão. Quando desafiado, nunca ficava na defensiva. Eu estava convencido de que ele era o melhor ser humano mais seguro e eu jamais conhecerá. E eu me senti ingrato por ele não me impor sua religião ou outras crenças. Mas nem nesse aspecto Simeão era passivo. Ele impunha claramente sua posição a respeito das coisas. Sua natureza era gentil e apaziguadora. Ele tinha um sorriso permanente e um brilho nos olhos que transmitirá uma verdadeira alegria ao viver. Mas eu queria aprender com Simeão. Meu sonho recorrente continuava a me perturbar. Encontre Simeão e ouça-o. Haveria alguma razão ou propósito maior para eu estar ali, como Raquel e Simeão acreditavam? Então, qual seria ela? Como a semana iria acabar em breve, prometi a mim mesma empenhar-me ao máximo para descobrir. Simeão estava sentado sozinho na capela quando eu cheguei. 10 minutos antes daquela manhã da quarta-feira, seus olhos estavam fechados e ele parecia meditar. Por isso, sentei-me numa cadeira ao seu lado, silenciosamente, mesmo sentado em silêncio ao seu lado, e eu não sentira qualquer constrangimento. Vários minutos passavam até que ele se virasse para mim e perguntasse: "O que você tem aprendido aqui, John?" Buscando algo para dizer, a primeira coisa que me ocorreu foi: "Fiquei fascinado por seu modelo de liderança. Ontem faz perfeito sentido para mim. As ideias e o modelo não são meus", Simeão me corrigiu. "Tomei emprestado de Jesus." "Sim, Jesus", eu disse, me mexendo na cadeira. "Acho que você sabe, Simeão, que eu não sou uma pessoa muito religiosa." "É claro que você é", ele disse gentilmente, como se não houvesse dúvida a respeito disso. "Você mal me conhece, Simeão. Como se pode afirmar isso?" "Porque todo mundo tem uma religião, John. Todos nós temos alguma espécie de crença a respeito da origem, natureza e finalidade do universo. Nossa religião é simplesmente nosso mapa, nosso paradigma, as crenças com que respeitamos as dificuldades, as difíceis questões existenciais. São perguntas assim: como o universo foi criado? O universo, em algum lugar, é seguro ou hostil? Por que estou aqui? O universo foi feito por acaso ou com uma finalidade maior? Algo depois da morte? Todos nós pensamos nessas coisas. E é claro que mais do que uns pensam mais que outros. Até os ateus, que não são pessoas religiosas, pensam muito sobre isso.
porque eles também têm resposta para essas perguntas. Provavelmente eu não passo muito tempo pensando em coisas espirituais. Sempre fui à igreja luterana local, assim como meus pais, acreditando ser a coisa certa de se fazer. Lembra-se do que dissemos em aula, John. Tudo na vida é relacional, tanto verticalmente para Deus quanto horizontalmente para o próximo. Cada um de nós temos que fazer escolhas a respeito desses relacionamentos, para crescer e amadurecer. Os relacionamentos têm que ser cuidadosamente desenvolvidos e alimentados. Cada um de nós deve fazer suas escolhas a respeito do que acredita e do que essas crenças representam em nossas vidas. Alguém uma vez disse que cada pessoa tem que fazer suas próprias crenças, assim como cada uma tem que fazer sua própria morte. Mas Simeão, como se espera que saibamos em que acreditar? Como saber o que é verdade? Há tantas religiões e crenças para se escolher. Se você realmente está perguntando e buscando a verdade, John, acredito que encontrará o que procura. Ao final das 9 badaladas, Simeão estava pronto para iniciar. Como avisei ontem, nosso tópico de hoje é amor. Sei que talvez um pouco desconfortável para algum de vocês. Olhei para o sargento esperando testemunhar uma explosão, mas ele não chegou a fazer nenhuma fumaça. Depois de alguns momentos, em silêncio, Simeão continuou. Chris perguntou ontem, o que amor tem a ver com isso? Pois eu quero lhes dizer que com muita ênfase, que, para compreender liderança, autoridade, serviço e sacrifício, é importante conhecer essa palavra importante. Comecei a entender o significado real do amor há muitos anos. Ainda na faculdade, eu estudava filosofia naquela época. E alguns de vocês podem se surpreender, mas eu era um verdadeiro ateu. Não é possível, Greg gritou. O senhor frade renascido em pessoa, um descrente? Como pode ser isso, irmão? Rindo, Simeão respondeu, porque Greg, eu tinha estudado todas as religiões e nenhuma me parecia plausível. O cristianismo, por exemplo, eu realmente tentava entender o que Jesus queria dizer, mas ele continuava voltando para a palavra amor. Diz para amar o seu próximo, o que eu imaginava ser possível contando que tivéssemos bons vizinhos. Mas para piorar as coisas, Jesus insistiu em que amássemos nossos inimigos. Para mim aquilo era pior do que absurdo. Amar Adolf Hitler? Amar Gestapo? Amar um assassino? Como ele poderia ordenar que as pessoas fabricassem uma emoção como amor, principalmente em relação a pessoa que nada amáveis? Para usar as suas palavras, Greg, comigo não. Agora você está pregando, querido. O sargento sorriu. Então surgiu uma crise em meus paradigmas a respeito da vida e do amor. Uma noite, vários colegas e nós nos reunimos para tomar umas cervejas na taverna local. Um dos professores da língua vinha se juntar-se a nós e logo a conversa mudou para grandes religiões do mundo, até chegar no cristianismo. Eu disse algo parecido com sim, amar nossos inimigos. Que piada! Então tem que amar um estuprador? O professor de línguas me interrompeu dizendo que eu estava interpretando mal as palavras de Jesus. Explicou que ao pensar em amor, eu estava confundindo sentimento com ação. Você sabe, a partir do momento em que tenho sentimentos positivos a respeito de alguma coisa ou alguém, posso dizer que os amo, geralmente associados ao amor com bons sentimentos. É verdade, Simeão, a diretora concordou. De fato, ontem à noite fui à biblioteca e procurei amor no dicionário. Havia 3 definições. E eu as escrevi todas. Número 1, forte afeição. Número 2, ligação calorosa. Número 3, atração baseada em sentimentos sexuais. Amor. De onde eu tirei isso? Você viu o que eu quero dizer, Teresa? Um amor é definido um tanto mesquinhamente. E a maioria das definições envolve sentimentos positivos. O professor de línguas me explicou que muito do Novo Testamento foi originalmente escrito em grego, e os gregos usavam várias palavras diferentes para descrever
o multifacetado fenômeno do amor. Se bem que me lembro, uma dessas palavras eram Eros. Eros tem muito no livro do Immanuel Kant. A gente vai ler ainda lá mais pra frente. De qual se deriva a palavra erótico, e significa sentimento baseado em atração sexual e desejo ardente. Outra palavra grega para amor, etorge, é afeição, especialmente para a família e entre seus membros. Nem eros nem estorge aparecem nas escrituras do Novo Testamento. Outra palavra grega para amor era pilos. Tem muito pilos, já ouvi falar muito sobre. Ou fraternidade, amor recíproco. Uma espécie de amor condicional do tipo: você me faz o bem e eu faço o bem para você. Finalmente, os gregos usavam o substantivo égape, é o verbo correspondente a agapao, para descrever o amor incondicional, baseado no comportamento com os outros, sem exigir nada em troca. É o amor da escolha deliberada. Quando Jesus fala do amor no Novo Testamento, usa a palavra ágape, um amor traduzido pelo comportamento, pela escolha, e não pelo sentimento do amor. Perfeito, acho que até que tá um tanto quanto bom, né? A gente leu bastante. A gente parou na página 76, no primeiro parágrafo. Tô com a leitura meio ruim, né? Eu travo bastante. Tô tentando um pouquinho, diferenciar, mas minha voz não tem uma interpretação tão boa assim, também diferenciação nas palavras. Eu sou uma pessoa apaixonada por livros, mas vocês percebem que eu tenho um pouco de dificuldade na dicção. Então as palavras tipo necessidade são palavras que eu consigo falar apenas se eu falar elas devagar e com muita força. Então, mas mesmo assim, agradeço a quem ouviu até agora. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo do que eu gostaria, né? Com 47 minutos. Também ao fim, quando eu for pôr a música no fundo, né? Vou colocar um pouquinho mais baixo, que eu notei que no último vídeo, além do som ter ficado ali mais baixo, ele também, a música do fundo, ela tá muito alta ainda, né? Então vou dar uma diminuída. Então agradeço a todos. Lembrando que deixem embaixo os comentários as coisas de vocês que eu vou estar lendo. E nem notem na cara de preguiçoso, porque hoje eu dormi muito. Então obrigado a todos. Uma boa Páscoa e felicidades. E até o próximo vídeo que eu vou lançar amanhã de novo.